Professor, abrindo os nossos trabalhos, a gente vem então com o portal Russian Today para falar sobre ONU, né? Tem a manchete aqui, ó, a ONU condena mais uma vez o bloqueio dos Estados Unidos a Cuba e exige o seu fim. Essa notícia ontem explodiu no cenário internacional. O projeto foi apresentado por Havana e obteve 187 votos a favor, apenas uma abstenção e adivinha, 2 votos contrários de quem todo mundo já sabe, Estados Unidos e Israel é previsto. A gente sabe que em outros momentos o Brasil já se posicionou contra esse embargo, a gente já ouviu o presidente Lula falar sobre isso, ouvimos o chanceler Amorim também falar sobre isso, desculpa, o Vieira falar sobre isso. Esse quadro representa, professor, que o imperialismo norte-americano está cada vez mais isolado no cenário internacional ou não? Como é que você recebe a ONU condenando mais uma vez esse bloqueio, então, dos Estados Unidos a Cuba, professor? Falou muito bem, querida Naama, você está cada vez mais precisa nas suas observações. Então, veja só, dois votos contra. E é a 32ª vez, ó, que está vermelhinho aí, ó, Estados Unidos e Israel. E esse que está o amarelinho ali é a única abstenção, a Moldávia. Soma 187 contra o bloqueio, mais 2 contra e mais 1, dá 190. A ONU tem 193 membros com direito a voto. Vaticano e Palestina são observadores, não votam. Portanto, 3 países, que eu ainda não consegui saber quais foram, olha lá, 3 países se ausentaram. Isso aí eu não fiz o cálculo ainda, mas é só pegar a maquininha, dividir 187 por 193, você vai ver que dá 98, alguma coisa. É assim uma quase unanimidade do mundo contra os Estados Unidos, que bloqueiam Cuba desde 1962. 62 longos anos. E a ilha sobrevive. Com dificuldade, esses últimos 5 dias atrás, houve um blackout lá. O sistema elétrico, eles não têm cachoeiras lá, não têm hidroelétricas, lá é tudo a diesel. Eles não têm poços de petróleo, eles importam petróleo. Então tudo lá é com dificuldade. Lá é tudo racionado. É cartela de consumo. Eu estive em Cuba 2 vezes. É uma dificuldade. Por que eles fazem o bloqueio? Cuba mete algum medo nos Estados Unidos? Cuba vai invadir os Estados Unidos? Vai derrotar o Império? Não, Cuba não vai fazer uma coisa dessa. Mas por que eles têm que impor esse bloqueio a Cuba? Eu, quando tinha 8 aninhos de idade, eu tive um tio meu que foi preso pela ditadura militar. Ninguém na minha família dizia o motivo que ele foi preso. Na porta da minha casa eu via dezenas de fuzileiros navais prendendo meu tio desarmado. Aí eu perguntava, mas mamãe, por que ele precisou de tantos homens armados para prendê-lo se ele não tinha uma arma sequer? Só depois de grande que eu vi que a arma que ele tinha eram as ideias. Então, por que Cuba é tão perigosa? Cuba é perigosa por causa das ideias. Cuba fala no socialismo. Aí, você veja só esse governo de Joseph Biden. O governo que ele foi vice-presidente, 8 anos, que é o governo do Barack Obama, o Barack Obama, ele distensionou com Cuba. Vocês acreditam? Ele foi o primeiro presidente da República dos Estados Unidos que visitou Cuba. Acho que pouca gente sabe disso. Desceu em Havana, apertou a mão do comandante Raul Castro, ficou hospedado num hotel que foi a sede do Comando da Revolução em 1959. Fidel já tinha morrido nesse ano, 2015. Não suspendeu o bloqueio. Não é simples suspender o bloqueio. Tem 5 leis aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos que impõem o embargo.
Não é sanções como tem. A Rússia tem 20 sanções. Sanções é um decreto que o presidente assina. Aí são leis aprovadas pelo Congresso dos Estados Unidos. São 5. Não vou falar todas elas aqui para não perder tempo. A mais draconiana é de 1996, que impõe que qualquer país no mundo cujo navio ancorar em um porto de Cuba, esse navio não pode ancorar em nenhum porto dos Estados Unidos. Dá uma olhada. Então, o Congresso dos Estados Unidos fazendo uma lei que vale para o mundo inteiro. Onde já se viu isso? Isso aí, no direito internacional, não existe uma coisa dessa. Cada país legisla sobre o seu território. Esse deve ser o chanceler cubano, Bruno Rodrigues, não tenho certeza, né? Bom, deve ser porque ele que está discursando, né? Porque cada país tem um representante permanente lá nas Nações Unidas, mas quando vai o ministro das Relações Exteriores, que é o chanceler, ele tem primazia de ele falar, né? Bom, geralmente o presidente dos países ou o primeiro-ministro nunca vão, né? Mas se vão também, eles têm mais primazia ainda, eles têm mais preferência para falar, né? A ONU é assim, né? Então, você tem... por que Cuba tem essas ideias, né? Aí o Barack Obama deu uma distensionada. Permitiu voos fretados. Voo regular não tem. Desde 62 não tem. Mas ele permitiu voos fretados. Então, assim, os cubanos que moram em Miami, junta lá 400 pessoas, aí faz um voo. Sai bem mais barato, né? Do que você ir para o Panamá, né? É a Copa Airlines. A Copa faz, mas tem que sair lá da cidade do Panamá, né? Então fica mais caro, né? Permitiu o envio, não podia mandar dinheiro para Cuba. O Obama permitiu, acho que $500 por pessoa, uma vez por mês, uma coisa assim. Ou seja, ele reabriu a embaixada, estava fechada a embaixada, né? Tinha lá um funcionário encarregado de assuntos burocráticos. Ele reabriu. Bom, aí chegou o Trump, né? Ele lembra que o Obama apoiou a Hillary Clinton, ela perdeu. Aí chegou o Trump, janeiro de 17. Acabou com tudo isso. Só não fechou de vez a embaixada, deixou lá um funcionáriozinho de carreira, né? Bom, aí em janeiro de 20 chegou esse aqui, o Biden. Todo mundo dizia o quê? Pô, vai voltar o que o Obama fez, ele foi vice 8 anos. Mas não. Manteve tudo que o Trump fez e piorou em algumas coisas. Você vê que é a pior política externa da história dos Estados Unidos. Pior que os republicanos, né? Então agora vem essa decisão. Ele vai acatar? Não, não vai acatar, né? Bom, ele vai dizer assim, a Assembleia Geral não manda nada. É verdade. É simbólica essa votação, né? Bom, é a 32ª vez que isso vota, e eles não dão bola. É sempre Israel e Estados Unidos. Você veja, essa lista aí está a Inglaterra, aí está a França, aí está todo mundo, Alemanha, Austrália, todo mundo, tudo, ninguém ficou de fora. Bom, nosso próximo assunto é a Argentina. E eu quero aproveitar aqui. Todo mundo sabe que o Milei é um fascista, é um sionista. E a Argentina votou a favor do fim do bloqueio, né? Eu ia falar sobre isso. O que fez o Milei, e eu não pautei isso porque foi de madrugada a notícia, ele demitiu a ministra das Relações Exteriores da Argentina, que é uma direitista de marca maior, Adriana Modino, e nomeou, não decorei o nome do cara ainda, Gerardo Vartain. Olha o sobrenome, Vartain. Judeu, tem nada contra judeu, só que esse é um judeu sionista. E o Milei é um sionista cristão, porque ele não é judeu de origem. Esse Gerardo Vartain é um neto de judeu que veio lá da Rússia, o avô dele veio de lá. Então você veja que ele, no ano que vem, vai votar de novo. Fim do bloqueio vai dar 186-3, porque a Argentina ano que vem vai votar
ao lado de Israel e dos Estados Unidos. Então esses são os meus comentários. Viva Cuba socialista, parabéns aí à luta do povo cubano.